Certo, então, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula de Pilates. Sejam todas muito bem-vindas, obrigado pela participação. Para hoje, eu vi que alguns de vocês se prepararam já para começar o Pilates em si mesmo, mas hoje eu vou trazer algumas informações, quero fazer alguns combinados com vocês, para daí sexta-feira a gente começar de vez o Pilates em si. Para hoje eu quero trazer um pouquinho sobre os conceitos de Pilates, a importância, alguns benefícios, indicações, contraindicações e o que a gente vai precisar para cada aula. Mas bem tranquilo, eu acho que hoje a gente está em três, a gente pode conversar bastante sobre isso. Eu vou passar uma apresentaçãozinha e aí depois a gente começa essa conversa mais tranquila. A tela inteira. Tá aparecendo certinho aí para vocês? Certo? Então, as aulas vão ser ministradas por mim, sob a orientação da professora Luciane e em conjunto com a minha colega Vitória. A gente planejou já as aulas para o mês todo, então a gente já tem um cronograma pré-estabelecido daquilo tudo que nós vamos fazer daqui por diante. Cada mês eu vou passar para vocês todo o nosso planejamento ali pela primeira, no máximo segunda semana. Eu passo para vocês tudo que nós vamos fazer durante o mês até o final do ano e aí, por fim, até o próximo ano. Aí a gente vai conversando. Mas, a princípio, nós três que vamos organizar todas as aulas, certo? De vez em quando a Vitória vai aparecer aqui, ou eu, e depois eu explico como é que vai funcionar melhor a dinâmica das aulas em si. Para começar a conversa, eu queria trazer um pouquinho sobre o contexto histórico do Pilates, como é que ele surgiu, a história dele até o método em si, conhecido como ele é hoje para nós, certo? Então, o Pilates, como a gente conhece hoje, foi graças a esse senhorzinho chamado Joseph Hubertus Pilates, nasceu na Alemanha e faleceu em 1966, já com um método bem consolidado. Ele era uma criança muito problemática, ele tinha problema de saúde como asma, raquitismo, bronquite, e a única forma que ele, como criança e adolescente, usava para fugir ou para melhorar a saúde era através de exercícios físicos. Então ele passou a infância até a adolescência fazendo muito exercício físico porque ele tinha muitos problemas de saúde. Agora, passando para a vida adulta, ele acabou superando algum desses problemas, como asma, bronquite, acabam reduzindo, dependendo do caso, e foi o caso dele. Então, melhorou muito a saúde dele graças ao exercício físico. E aí ele acabou trabalhando como boxeador, instrutor de autodefesa, foi artista de circo e instrutor de autodefesa também. E, além disso, ele era um autodidata que estudava muito anatomia humana, medicina chinesa e fisiologia. Então, atrelava isso àquele conhecimento que ele já tinha prático como boxeador, instrutor de autodefesa e tudo mais. Então, era como ele vivia na vida adulta. Só que aí, entretanto, no início, no meio da Primeira Guerra Mundial, ele foi considerado inimigo do estrangeiro e foi levado para um campo de concentração. E lá, a função dele era o quê? Ajudar os feridos de guerra com exercício físico. E a partir desse momento, ele começou a inventar o que é hoje o Pilates na cabeça dele, porque o que ele utilizava lá? Ele utilizava molas para usar como resistência nos exercícios físicos que ele passava para os militares fazerem. Ou seja,
Uh, hoje em dia a gente usa halteres e tudo mais, elásticos, mas lá a resistência, aquilo que ele usava para gerar a sobrecarga, eram as molas das camas. Então aí lá ele inventava, usava a criatividade e fazia um plano de exercícios para os militares. E aí que os militares e para pessoas que estavam no campo de concentração ali, é claro. Então, esse foi o ponto inicial do desenvolvimento do sistema de exercícios e também dos princípios que a gente conhece hoje, porque daí, obviamente, por trás de tudo aquilo que ele pensava, ele tinha um raciocínio que se baseava entre o equilíbrio do corpo e da mente. Ele falava muito em desenvolver corpos fortes e flexíveis, conectando o corpo com a mente. E, e já nessa época, um conceito bem importante, né, a gente vai conversar bastante sobre isso nessas aulas, é o que? Ele priorizava muito a qualidade dos movimentos e não a quantidade. Muito importante isso, porque assim como caminhar é uma atividade que quando a gente é criança é bem difícil, não adianta que a criança querer sair correndo, que ela não vai conseguir se ela não consegue caminhar antes, correto? Para qualquer exercício é a mesma coisa. Então, a qualidade sempre vai vir antes da quantidade. Aí, obviamente, depois que a pessoa desenvolve a capacidade neuromuscular para executar um bom movimento, depois aí a gente pode aumentar a quantidade tranquilamente. Mas aí varia os objetivos, né? A partir disso, ele teve resultados promissores da técnica e acabou chamando a atenção daqueles indivíduos que estavam cercando ele ali no meio, até porque depois desse período pós-guerra teve o vírus da influenza. O que aconteceu? Muitos das pessoas que ele tratou com aquele plano de exercícios que ele fazia sobreviveram à epidemia do vírus, enquanto aqueles que mesmo no mesmo ambiente não tinham sido tratados por ele com os planos de exercícios e tudo mais, morriam. Ou seja, isso acabou chamando muito atenção. O pessoal começou a pensar, será que esses exercícios, o que ele está fazendo? Então, na época, muitos que acabaram sendo alunos deles, digamos assim, sobreviveram a isso, né? Ao vírus da influenza. Então, depois de um tempo, no pós-guerra, o governo alemão convidou ele para treinar a polícia militar de Hamburg, porque ele já tinha experiência como boxeador e professor de autodefesa. Então, aí, junto com essa atenção que ele acabou chamando, associado à vida que ele levava antes, ele recebeu esse convite e ele aceitou. E depois que ele aceitou, ele teve a oportunidade de pôr em prática e aperfeiçoar as técnicas que ele já tinha em mente. Porque ele tinha em mente, mas ele não tinha como aplicar. A primeira vez que ele começou a aplicar foi no campo de concentração. E aí, quando ele conseguiu aplicar, ele acabou conhecendo um cara chamado Rudolf Laban. Ele era um analista de movimento que buscava espontaneidade e consciência corporal durante a realização de movimento. Então, daí eles se juntaram. E aí o Joseph conseguiu aprimorar sua técnica junto com esse senhor aí, chamado Rudolf. Aí, depois de um tempo, depois do passar de algum tempo treinando a polícia de Hamburg, o que aconteceu? Ele e a esposa dele abriram o primeiro estúdio de Pilates dos Estados Unidos, que aí sim surgiu o nome da técnica, o método Pilates de condicionamento físico. E a partir disso ele começou a treinar aprendizes. E aí começou a disseminar todos os ensinamentos e os princípios que regiam a forma como ele planejava os exercícios para os pacientes, para as pessoas que frequentavam o estúdio. Inclusive, depois surgiram algumas associações, como uma que existe até hoje, que é Pilates Method Alliance, alguma coisa assim, que que é dedicada ainda aos princípios que até hoje
são utilizadas no Pilates, que o foco é com simetria postural, controle da respiração, força abdominal, estabilização de coluna, pelve, ombros e por aí vai. Aí, em 1966, aos 87 anos, Joseph acaba morrendo. Ele já tinha, o método dele já era registrado, já era consolidado, mas ele demorou um pouco para ser mundialmente conhecido. Até pouco tempo atrás, muita gente não conhecia o Pilates. Nas últimas décadas que o Pilates acabou tomando mais força e ficando mais conhecido, principalmente pelos seus benefícios. Então, além da criação de aparelhos que o pessoal utiliza até hoje, o método desenvolveu uma visão, uma abordagem mais holística, digamos assim, de ver o corpo, porque daí o que acontecia? Eles visavam proporcionar aos praticantes um aprofundamento na compreensão, na consciência corporal, fazendo com que eles pudessem usar como atividade diária, incorporar os benefícios da atividade no dia a dia, de uma forma mais eficiente, com um melhor desempenho e, por consequência, melhorando a qualidade de vida. O repertório original de exercício do Pilates acabou também sendo expandido e modificado pelo mundo todo, mas o que perdura a essência do Pilates são os princípios, a essência daquilo que o Pilates pregou. Então, hoje a gente pode fazer Pilates sem equipamento nenhum. Pode fazer Pilates utilizando alguns acessórios, como bola, elástico, um Cadillac, que é um aparelho maior. Enfim, o Pilates tem diversas variações, mas dentro dessas variações, dos exercícios, todos eles têm um princípio, e foi aquilo que o Pilates, o Joseph, pregou, foi o que ele acabou consolidando para nós, que ele deixou aí de herança. Então, vamos falar um pouquinho do conceito, definição e dos princípios aí do método Pilates. O método Pilates em si, ele trabalha com a correta utilização e aplicação dos mais importantes princípios das forças que se atuam sobre cada um dos ossos do esqueleto, com completo conhecimento dos mecanismos funcionais do corpo e o total entendimento do próprio corpo em equilíbrio, com a gravidade aplicada a cada movimento, no estado ativo, em repouso e dormindo. Ele desenvolve uniformemente, corrigindo a postura, desenvolvendo a vitalidade física, revigorando a mente, elevando a obtenção do domínio da mente sobre o controle completo do corpo. E aí o que acontece? Ele propôs que para atingir o condicionamento mente-corpo, alguns princípios são utilizados na base da execução. Ainda que eles não tenham sido diretamente, mas a maioria se embasem implicitamente nos conceitos criados por Joseph, eles são observados nas puras explicações que ele dava, sendo hoje a essência, aquilo que é aceito e ensinado como essência da técnica. Então, para vocês entenderem um pouquinho, os princípios do Pilates são esses, são 6 princípios: respiração, controle, centro, concentração, fluxo e precisão. Vou falar um pouquinho de cada um. A respiração desempenha um papel fundamental. Esse eu considero um dos principais princípios do Pilates, um dos mais importantes. Porque Joseph ele acreditava que esse princípio é aquele que liga o corpo, a mente e ao espírito, como se fosse uma tríplice, mas não muito bem uma tríplice. Mas ele acreditava que para tu conseguir unir mente e corpo, tu associava a respiração à concentração, e isso te ajudava muito a conseguir atingir esse objetivo. Então,
é muito importante realizar um padrão de respiração apropriado durante a execução dos exercícios, porque com isso tu vai conseguir melhorar a tua consciência corporal e tua percepção no espaço. Tu conseguindo isso, a tua qualidade de movimento tende a melhorar muito, 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 muito. E o padrão, o que é mais o tipo de respiração, e nós vamos conversar um pouquinho mais sexta, que a gente vai fazer alguns exercícios respiratórios sexta-feira, é a respiração costal lateral. Mas aí não se preocupe com a nomenclatura, que sexta eu vou explicar bem para vocês o que é. Porque esse tipo de respiração, ele gera uma tração abdominal profunda dos músculos abdominais durante a fase inspiratória, tanto na inspiratória quanto na expiratória, diferenciando-se da diafragmática, porque quando ela abaixa porque ela abaixa o diafragma na inspiração, e diferentemente da costal, a costal ela promove uma estabilização do core com a contração, e aí protege o teu corpo, estabiliza e ajuda na execução. Então a diafragmática não faz isso. Então por isso que ela é a mais utilizada. Mas aí a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre a respiração sexta. Depois disso vem o controle, e ele está diretamente relacionado à execução do movimento, do exercício, do objetivo que tu tá, do objetivo do exercício que está sendo proposto, ou seja, é o nível de controle exigido para tu aprender uma técnica muitas das vezes. Quando a gente está iniciando um certo movimento, dificilmente, se ele nunca foi exercitado na vida, a gente vai ter uma execução correta, certo? Então, esse controle tem correlação com o domínio do exercício que tu imagina realizar. E aí, com o tempo, claro, tu vai refinando cada vez mais o movimento e tu vai executando com melhor alinhamento, menos erros, ativação melhor da musculatura necessária e correta, sem esforço excessivo ou daqui a pouco o recrutamento de musculatura acessória que às vezes não precisa ser muito utilizado. Então, o controle está relacionado exatamente com isso. Passando um pouquinho para o centro. Esse aqui, eu particularmente considero um dos mais importantes também. Esse princípio, ele se refere-se ao centro de força do corpo. E eles chamam, no método Pilates, de powerhouse. Corresponde ao core, que são os músculos de quadril, abdômen, que se localizam na parte lombar, da coluna vertebral e abdômen, e a principal função deles é a estabilização do tronco e de membros inferiores. Então, esse centro de força a gente vai utilizar muito, muito, e trabalhar muito ela no Pilates. Todos os exercícios praticamente trabalham, porque todos eles trabalham essa musculatura. Dificilmente a gente vai fazer algum exercício que não ative durante algum momento essa musculatura. Então, é uma musculatura que é fundamental e a gente precisa de um fortalecimento bom em torno dela. Então, esse é o centro. Essa é a nossa musculatura, o nosso foco de trabalho. Depois vem a concentração, daí a concentração no Pilates, ela deve ter intenção. Concentração, tudo que tu for fazer no Pilates deve ter uma intenção e atenção, principalmente com um nível de concentração. Sempre que você for almejar a execução de um exercício, ele precisa ser da forma mais correta, conforme o teu nível de habilidade. Ou seja, para isso tu precisa ter uma certa consciência do objetivo daquilo que tu está realizando. Como, por exemplo, eu falar, agora tu vai inspirar, e tu inspira, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e expira, 1, 2, 3, 4, 5. A concentração se refere a isso, tu fazer aquilo que precisa ser feito na medida da tua habilidade atual em relação a isso. Passando então para o fluxo,
O fluxo ele se relaciona muito à qualidade do movimento que deve ser realizado de forma fluida e contínua. Para isso, é necessário que o exercício seja bem executado com ativação da musculatura, com ativação da musculatura correta, sem gasto de energia excessivo e durante o tempo adequado. Obviamente, quando a gente está aprendendo um exercício novo, esse fluxo ele é meio desequilibrado, porque é difícil a gente conseguir exercer o movimento no tempo correto, de forma fluida e contínua, sendo que a gente nunca realizou o exercício em si, né? Então, esse princípio se trata disso. Mas isso requer tempo e paciência, que está diretamente relacionado com o aprendizado também. E, por fim, a precisão. A precisão é o grande diferencial do método Pilates e outros tipos de exercícios. Por quê? A realização dos movimentos de forma correta, a manutenção e o alinhamento adequado do corpo, o conhecimento da finalidade do exercício e de quais os músculos devem ser utilizados, permite a execução precisa do exercício. E isso aumenta a probabilidade muito mais de tu conseguir o benefício almejado daquilo que tu está executando, porque se tu tem que ir de X a Y e tu chega só no meio do caminho, tu vai ter 50% daquilo que tu quer, correto? E no Pilates, a gente busca sempre chegar do X ao Y, fazer o movimento completo, correto, no objetivo que a gente traçou. Então, obviamente, a precisão se correlaciona com os outros princípios, mas tudo, de certa forma, interligado para uma boa execução e um bom aprendizado daquilo que se está fazendo. Certo? Então, os principais princípios do Pilates que são mais utilizados hoje são esses 6. E aí tudo que vem, todos os planos de exercícios, de aulas de Pilates, se baseiam em cima deles. A indicação, algumas indicações e benefícios sobre o Pilates. De maneira geral, o Pilates é um método bem saudável e completo, não tem grandes contraindicações absolutas, mas tem algumas exceções. Por exemplo, se a mulher está grávida, dependendo de cada trimestre, tem exercícios que não podem ser realizados. E aí, para o objetivo daquele exercício, a gente tem que buscar uma variação. Então, se por um acaso alguma de vocês estiver grávida, por favor, nos avisem que daí a gente vai precisar adequar algumas coisas, porque tem certas posturas, certos movimentos que, dependendo do período gestacional, não é recomendado e pode gerar algum desconforto, dor, bom, algum problema. Em algum caso de tendinites também muito fortes, daqui a pouco a pessoa tem tendinite, não consegue fazer uma prancha, não consegue ficar 5 a 10 segundos numa prancha, é considerado uma dor muito grande, com certeza, e isso sim seria contraindicado. Aí, com esse nível de dor, não teria como ela executar alguns movimentos também, dependendo de onde é essa tendinite. E dor, muita dor, a dor é um limitante para diversos exercícios, para qualquer coisa na vida, na verdade. Então, independente da dor é um fator bem limitante. Se tem muita dor em alguma região, não é recomendado fazer o Pilates. Os benefícios que o Pilates traz, eu coloquei só alguns, mas dentre eles tem outros tantos, são melhora da postura, melhora da consciência corporal e controle corporal, melhora a capacidade respiratória, reduz dores articulares, dores musculares, enfim, dores inespecíficas também, muitas vezes, reduz estresse, fortalece a musculatura, aumenta
bastante a flexibilidade. Enfim, os benefícios do Pilates são inúmeros, inúmeros, inúmeros. Passando para frente, sobre as vestimentas. Bem tranquilo. Existe... O ideal é roupas leves. A única recomendação que a gente dá é que vocês usem roupas leves. Eu coloquei alguns tecidos que o pessoal usualmente utiliza. E aí acabam comprando, às vezes, calça de tactel, bermuda de lycra, malha, às vezes bermuda ou calça com elastano, suplex, dry fit, legging, enfim. O importante é você se sentir bem durante a realização da prática. Não importa também o tecido, o importante é o que acontece. O que deve acontecer é que esse tecido, essa roupa, ela não limite a tua mobilidade corporal. O ideal é que ela seja, de certa forma, justa, mas que não te limite, não trave o teu movimento na hora da prática em si. Não é preciso utilizar calçados para prática também. Se puderem evitar usar acessórios durante também, brincos muito grandes, aquelas argolas, às vezes, colares, pulseiras, se puderem, evite. E para quem tem cabelo longo também, o ideal é prender. Porque às vezes tem um exercício ou outro ali, que aí o cabelo vai no rosto, atrapalha, e aí tem que estar tirando. Às vezes tu precisa do braço para fazer alguma coisa, e aí tem que estar tirando o cabelo do rosto. Enfim. Eu acho que sobre investimentos era só isso. Não tem muito o que a gente conversasse. O ideal é só que vocês utilizem roupas leves. Que você se sinta confortável para fazer. Além das roupas em casa, vocês podem utilizar, vocês vão precisar isso, ou colchonete, ou vocês podem estender uma toalhinha no chão, um lençol, alguma coisa, para vocês poderem acompanhar a aula. Como é que a aula vai funcionar? Eu já vou acabar entrando nesse detalhe. A aula vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos gravar, eu e a Vitória, nós vamos gravar toda a aula em vídeo. Eu vou reproduzir ele para vocês aqui no Meet e vou dando as orientações durante a reprodução do vídeo e vocês vão executando junto, ao mesmo tempo. O ideal seria que vocês todos pudessem ligar a câmera para mim poder acompanhar se vocês estão conseguindo fazer tudo certinho, correto, para eu poder fazer algumas correções de postura. Mas se você não tem problema, se não quiser ligar a câmera, não tem problema. Fica a critério de vocês. Mas se ligarem, tem essa possibilidade de eu poder ajudar, auxiliar vocês durante a prática. Porque daí fica mais visível para mim. Por que a gente não vai fazer ao vivo, eu aqui, por exemplo, executando, e vocês aí? Porque daqui a pouco, se vocês estão com a câmera ligada, e eu vejo que alguém está precisando de algum auxílio, não está conseguindo executar um exercício corretamente, isso pode perdurar um tempo, e o nosso tempo não é muito longo. Então, para evitar a saída, e para mim poder focar mais em vocês, a gente decidiu fazer desse modelo, dessa forma, por vídeo e orientação. Então, fica a critério de vocês, bem tranquilo, se quiserem ligar a câmera, não quiserem. Aí a gente vai se organizando durante as aulas. Agora eu vou passar para vocês aqui o quê? Vou passar o nosso planejamento pro mês. Então, vou dar uma amarrada aqui. Planejamento. Hoje, dia 11 de agosto, eu só queria dar essa introdução para vocês e algumas orientações, como que as aulas iam funcionar e toda aquela conversa que a gente teve antes. Para sexta-feira,
nós faremos o quê? Exercícios de capacidade respiratória, então exercícios respiratórios, alongamento e mobilidade de quadril. Tá? Dia 18, nós vamos fazer também exercícios respiratórios, porque, como eu disse para vocês, respiração é importante, sabe? Respirar é um negócio que a gente faz instintivamente, é um negócio natural, mas nem sempre a gente faz da forma correta, certo? Então, a gente vai tentar melhorar, nem que seja um pouquinho a respiração, porque ela é muito importante para nós no Pilates. Então, para o dia 18, continua com exercício de capacidade respiratória e mobilidade de tronco. Vai ser exercícios para tronco que nós vamos realizar. O dia 20, fortalecimento de core, que são musculatura de quadril, abdômen, que eu tinha comentado com vocês, e alongamentos de membros inferiores e também alongamento de tronco. Isso vai ser para o dia 20. E aí, no dia 25, isso aqui tudo até o dia 20, essas 3 aulas, do dia 13 ao dia 20, vai ser meio que um preparatório, assim, para a gente entrar no Pilates. Porque se a gente entrar direto no Pilates, já fazendo só os exercícios, sem uma preparação, sem criar uma base de consciência corporal, respiratória e tudo mais, aí talvez seja mais difícil para quem é iniciante. Então, a gente pensou nisso, pensando que a maioria do pessoal que está participando é iniciante de Pilates. Então, se tem alguém que já é mais avançado no Pilates, talvez ache bem tranquilo de realizar os exercícios dessas 2 primeiras semanas. Mas aí depois a gente entra no Pilates em si e aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Certo, pessoal? Aí a partir do dia 25, aí a gente vai misturar tudo. Aí não vai ser isolado dessa forma que está aqui no do dia 11, do dia 13 ao dia 20. Certo? Eu tenho mais um recado para dar para vocês, que é o link que vai mudar. Como eu estou gravando a aula, deixa eu parar aqui a apresentação. Como eu estou gravando a aula, não sei se compensa se aparece na gravação depois eu colocando o link aqui, mas eu vou botar igual. O link mudou e o link de todas as nossas aulas vão ser esse que vocês que estão aqui hoje usaram. Esse vai ser o nosso link para todas as próximas aulas. E, além disso, eu queria pedir um favor para vocês. Eu queria que vocês... É bem tranquilo, bem rápido, um teminha de casa para vocês. Vou colocar aqui do Google Forms. São 3 perguntas bem simples, é só para a gente entender o objetivo, o nível de atividade de vocês em relação ao Pilates. Essas são 3 perguntas bem tranquilas. Vocês podem ser bem sucintos para responder elas. 2 são descritivas e uma objetiva. Aí eu peço que depois da aula vocês respondam, por favor. E deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar. Não. Bom, pessoal, agora eu fico aberto a dúvidas, questionamentos de vocês. Vocês entenderam como é que vai funcionar a partir de sexta. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo?
Então tá, pessoal. Por hoje eram essas informações que eu tinha para passar para vocês, esses combinados que eu queria fazer. Muito obrigado pela participação. Espero que sexta-feira vocês voltem, que aí sexta-feira a gente começa de verdade. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail para vocês aqui no chat, e aí vocês podem me mandar um e-mail, e aí eu respondo o mais rápido possível. A dúvida que vocês tiverem, depois eu coloco o contato da prof também e da Vitória. Eu acabei não colocando hoje, mas eu coloco na próxima aula. Certo? Então, pessoal, muito obrigado por hoje. Nos vemos sexta. Obrigado por ficarem um pouquinho mais hoje. A gente acabou esperando para ver se mais pessoas entravam. Mas, brigadão. Desculpa o atraso. Tchau, tchau. Até sexta.